Para você que está vendo essa revisão, aqui nós temos a unidade 3 com determinantes 2, números e artigos. Vamos estudar aqui de que forma os números e artigos servem como determinantes e o que eles determinam de fato, tá bom? Então, primeiro vamos dar uma olhada nos números, revisar essa parte. Nós temos a sequência da tabela aqui com unidades, do 0 ao 9. E nós temos também o número 10, 11 e 12. Eu quero chamar a atenção para esses números, porque eles têm uma forma de escrita única. Tá? Nós temos aqui, cada um tem a sua 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eles têm a sua forma única de escrita. A partir do 13, a gente já identifica uma regra, tá? Que vai seguir do 13 ao 19. É uma forma regular de escrita, ou seja, uma forma que aparece várias vezes, que é o uso do TIN. Esse TIN aqui vai seguir do 13 ao 19. Então, nós colocamos uma variante, como aqui no 13, é uma variante do 13, esse TER. Deixa eu colocar aqui. O TER é uma variante do 3. Então, eu coloco aqui essa variante, TER, e acrescento o TIN para formar 13. Ok? Nós temos também 14. Eu coloco aqui o 4, 4, e acrescento o TIN formando 14. 15 também é uma variante do 5. Coloco aqui o 5 e acrescento o TIN formando 15. E assim segue 16, 17, 18, 19. Tudo bem? Nós temos aqui a segunda dezena com 20 e também tem uma regra que vai seguir até o 90, que é o uso do TY. Tá? Então, seguimos com a mesma coisa, fazemos aqui uma colocação de uma variante, esse TWAN é uma variante também do TO, e acrescentamos o TY. Assim temos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nos números maiores, nós temos 100, 1000, a million, a billion. Ou 1 billion, 1 million, 1000, 100. Tá? E nós temos formação de números com unidade, como 21, 21. Acrescentamos o 20 e o 1. 32, 30 e o 2. 43, 40 e o 3, e assim sucessivamente formando novos números. Para anos, nós temos aqui 4 números, 4 dígitos, e colocamos divisões de 2, por exemplo, 1999, para 1999, como se fosse 19,99 a pronúncia. 1974, pronúncia 1974. Então, 1974. Já a partir do ano 2000, a gente pode usar duas formas. Aqui nós temos 2001 como 2001, mas pode-se dizer também 2001 e assim por diante para os anos de 2001 a 2009. Se fosse 2009, seria 2009, ok? 2017, nós usamos 2017 ou 2017. Eu posso usar 2 dígitos de cada, ou posso utilizar a forma de escrita de anos. Para preços, nós temos aqui $1,500 para 1.500, que seria 15 vezes 100. Então, 1,500. Okay? Seguindo, aqui nós temos as formas de endereço. Para o número 503, a gente coloca 5 or 3. 5 or 3. A gente segue com endereços assim, com numerais. Para números de telefone, a gente pode pronunciar um a um, certo? No caso aqui, o exemplo, temos 020, 8778, 6987. Então, o 0 é pronunciado como O. Então, O2, O8, double 7, no caso aqui, double 7, 86987.
Por que double seven? Porque eles estão próximos. Então, eu posso utilizar double, para não ter que dizer seven, seven. Eu coloco double seven. Tá? Agora, na parte de artigos, nós temos aqui, em sequência, dois tipos de artigos, que é o a e o de. Um significa o, a, os e as, e o outro significa um, uma. Então, artigo basicamente é aquela palavra que indica gênero ou quantidade, certo? Geralmente acompanha o substantivo. Nesse caso, no português, os artigos que nós temos, eles definem gênero e quantidade, ou gênero e número. Mas no inglês, o uso do artigo vai ser um pouco diferente, nós vamos ver. Tá? Então, nós temos aqui esses dois tipos, com a e de. Quando nós devemos usar? Então, ao usarmos o artigo indefinido a ou an, estamos citando alguma coisa ou pessoa pela primeira vez. A student, um aluno, que pode ser qualquer um, não se trata de um aluno específico. Também são sempre usados no singular. É importante quando a definição traz uma regra, onde fala que sempre são usados no singular. Seguidos de substantivos contáveis, também no singular. A new student, um novo aluno. A new professor, um novo professor. Substantivos contáveis, que são aqueles que a gente pode contar e pode usar plural. No caso aqui de professor, nós podemos usar plural como professores, aluno como alunos. No inglês, ele também vai ter students ou professors, como nos exemplos aqui abaixo. São substantivos contáveis, a gente pode numerar, tá bom? Os incontáveis, a gente não pode numerar. Nas frases aqui acima, nós temos there is a new student in my class. Her name is Sophie. Então, aqui eu estou trazendo atenção, de acordo com a regra, citando alguma coisa ou pessoa pela primeira vez. A new student. Então, dentro da minha frase, eu estou colocando pela primeira vez novo estudante. Então, estou citando ele através do a new student. Não é ninguém específico. Por quê? Porque a informação complementar vem em seguida. Quem é esse estudante? Her name is Sophie. O nome dela é Sofia. Aqui, nós temos Catherine has a son and a daughter. The boy is 7 and the girl is 5. Já vamos falar dessa frase. Antes da observação, não há distinção de gênero com nenhum artigo da língua inglesa. Enquanto no português nós temos essa distinção de gênero, no inglês a gente não vai ter. Então, se a palavra que segue o artigo começar com som de vogal, a forma deve ser an. O artigo a deve ser an. Então, se for som de consoante, deve ser a. Nós temos os exemplos: an engineer, an airport, an intelligent person, an hour. Então, o som é de vogal. O som, aqui, nós temos som de vogal. Hour, intelligent, airport, engineer. Som de vogal. Quando é som de consoante, como a car, a house, a university, a European country, utilizamos o a. Ah, professor, mas university, European não são som de i? Não. European, university, nós temos um som mais puxado, que seria y. O y tem um som mais puxado que o i e é considerado consoante, então nós utilizamos o a. Bom, no caso do artigo definido de, nós estamos fazendo referência a algo que foi dito anteriormente, ou seja, trata-se de um assunto conhecido. A frase que a gente ia tratar, no caso dessa de Catherine, nós temos a referência Catherine has a son and a daughter. Catherine tem um filho e uma filha. Então, utilizamos o de em seguida, porque já há uma referência à pessoa que eu estou falando. The boy is 7. The boy é o filho, o garoto. And the girl is 5. A garota de 5 anos é a filha. Então, eles foram mencionados anteriormente. Tá? Catherine has a son and a daughter. Bom,
Outras formas de se mencionar o artigo de na frase é quando a gente faz menção a algo bastante específico. Nessa frase nós temos Can you turn on the lights, please? Você pode acender as luzes, por favor? Nesse caso seriam as luzes do ambiente e não de outro lugar, porque se fosse de outro lugar estaria mencionado na frase. Em vez de Can you turn on the lights, please? Eu mencionaria, por exemplo, um outro ambiente como banheiro. Can you turn on the lights of the bedroom, please? Então seria bem específico o lugar onde seria acesa essas luzes aqui. No outro exemplo, she had to go to the police station. Ela teve que ir à delegacia. Quando ocorre um assalto, tem outra ocorrência do tipo, então a procura é pela delegacia mais próxima. Na frase, se não tem implícito que é de outro lugar, a ideia é de que é no lugar mais próximo. She had to go to the police station me traz a ideia de que a delegacia mais próxima, então, é a delegacia da localidade e não outra qualquer. Bom, nós temos também aqui o uso de the, mesmo que não estejamos falando de algo específico, como the bank pode ser qualquer banco, the cinema pode ser qualquer cinema. Em que situação da vida a gente utiliza isso? Quando a gente tem algo a fazer, por exemplo, eu vou sacar dinheiro. Então, eu digo que eu vou sacar dinheiro no banco. Eu não preciso dizer que banco é, não preciso dizer que é o banco de tal lugar. Então, eu simplesmente digo, tenho que ir ao banco pegar dinheiro. I have to go to the bank to get some cash. Por que eu não dou esses detalhes? Porque o centro da frase não é o banco. A informação principal não é o banco, mas sim o que eu vou fazer. E o que é que eu vou fazer? Pegar dinheiro. É isso que a gente informa a pessoa. Eu vou pegar dinheiro. Onde você vai pegar? No banco. Eu não preciso especificar muito se é o Bradesco, o Itaú, se é o HSBC, Banco do Brasil. Não preciso. Basta dizer o que eu vou fazer. A mesma coisa aqui. Have you been to the post office to post that parcel yet? Você já foi ao correio enviar aquele pacote? Da mesma forma, qual é o tema central dessa frase? A gente tem que pensar, o que é que a frase está me falando? É se eu já enviei aquele pacote. Onde é que envia? No correio. Mas eu não preciso dar detalhes de onde o correio fica, porque a frase não me pede isso. Então, se atentem bastante ao que a frase pede. Tá? Outra coisa, quando a gente se refere a alguma coisa que é única, como a Terra, o Sol, a Lua, o universo, o céu, o oceano, o chão, enfim. Quando nós temos tudo isso, que são coisas únicas. Tá? Categorias de animais, objetos, máquinas, como The cheetah is the fastest of all animals. O guepardo é o animal mais rápido de todos. Nós temos uma categoria de animal, que é a cheetah, o guepardo. Não estou falando de um guepardo específico, estou falando de todos eles, do grupo em geral. Tá? Assim como the mobile phone was invented in the 70s. O telefone celular foi inventado nos anos 70. Eu tenho aqui todos os telefones celulares foram inventados nos anos 70, no sentido de que começou o telefone celular nos anos 70. Tá? Instrumentos musicais também, quando complementam o verbo to play. Nós temos a exemplo de piano, guitar. I never learned how to play the piano, but I could play the guitar when I was little. Nunca aprendi a tocar piano, mas tocava violão quando era pequeno. Além disso, nós temos grupos de pessoas como os novos, os velhos, ricos, pobres. Então, sempre acompanhando com o artigo o, o artigo de, tá? Para indicar grupos de pessoas, nacionalidades também, os franceses, japoneses, ingleses, espanhóis, americanos, brasileiros, etc. Também utilizamos o artigo de. Nomes de família, no plural, os Smiths, os Windsors. Então, nós utilizamos também o artigo de.
assim como nomes de alguns países, se estiverem principalmente no plural, então nós usamos também o artigo the. As situações que a gente não usa o artigo the são justamente antes de nomes próprios de pessoas ou de lugares, a menos que se faça parte do nome, como Anne, Mary, John e etc. Nesse caso, não se aplica. Tá? Essa foi a nossa revisão, espero que tenham entendido. E é isso, ficamos por aqui. Até a próxima.